Olá, sou o professor Marcos Roberto e iremos tratar aqui da parte 2 do verbo, conforme combinou-se em vídeo anterior, que você pode consultar aqui no card acima, ok? Esta continuação diz respeito aos elementos ou à estrutura do verbo em sua forma regular. O verbo, estando na forma regular, é formado por 3 partes diferentes, sendo elas o radical, a vogal temática e as desinências. O radical é a parte invariável que expressa o significado básico do verbo. Pode ser chamada também de raiz, radical ou raiz. É a parte do verbo que não se modifica, exceto alguns verbos irregulares, que sim, se modificam. Exemplo de radical ou raiz do verbo falar. Falei, falava, falam, falasse. Nestas 4 conjugações do verbo, o radical, a raiz da palavra, é fal, F-A-L. Além do radical ou raiz, há a vogal temática, que pode ser A, E ou I, cuja a função é a de juntar ao radical, de se juntar ao radical, para fazer a ligação com as desinências. Por exemplo, o verbo vender, onde a raiz é vend, com D mudo, a vogal temática e desinência do infinitivo R, que indica infinitivo. E conforme conjugamos ou flexionamos o verbo, ligamos outras desinências à vogal temática. Nesse caso, nós vimos o verbo no infinitivo. Ainda usando o verbo vender, cuja temática, a vogal temática é o E, como, por exemplo, venderiam, o verbo na sua flexão, venderiam. Podemos ter lá raiz, também vende, com D mudo. Vogal temática E, continua sendo. E a desinência de futuro do pretérito, o ri. E a desinência de terceira pessoa do plural, an, venderiam. O conjunto, formado pelo radical ou pela raiz e pela vogal temática é chamado de tema, Então, a raiz mais a vogal temática tem a denominação de tema. As desinências verbais são morfemas, acrescentados ao radical ou à raiz do verbo, indicando pessoa, número, modo, tempo e voz, voz passiva, voz ativa, ou voz reflexiva e por aí vai. Como exemplo, a forma verbal já conjugada ou flexionada do verbo estudar, estando conjugada, que fica estudaremos. Estudar, flexionado, no caso, estudaremos. Como é que fica, É possível reconhecer, devido às desinências re e mos, que se tem um verbo no futuro do indicativo que se refere à primeira pessoa do plural na voz ativa. Então, recapitulando, para a gente encerrar, esse vídeo 2. Radical ou raiz é um morfema que traz o significado do vocábulo. Vogal temática, é um morfema que permite a ligação entre o radical ou a raiz e as desinências. E desinências, propriamente dita, são morfemas que ligam ao tema, que é o radical mais a vogal temática, que se formam o tema, para flexionar o verbo, e o próprio tema, que é o radical ou a raiz mais a vogal temática. Então, espero estar contribuindo para um melhor entendimento da estrutura do verbo. E por enquanto é isso. Até o próximo vídeo.